Estamos de volta aqui para mais uma semana. Bom dia, meninos. Hoje é dia 30 já, tá acabando o mês, dia 30 de julho. E então nós estamos aqui para mais uma semana resolver as atividades propostas, dando uma devolutiva do que foi passado na semana passada. Vamos fazer a primeira aula, então lembrando que sempre são 3 aulas. Vamos fazer a primeira aula, que é da segunda-feira retrasada, do dia 20, tá? Então, o tema que nós estamos revisando agora são números primos e números compostos, que será retomado na semana que vem também. Na verdade, essa semana vocês estão fazendo. Uma das atividades dessa semana, de segunda-feira, também trabalha sobre números primos e compostos. Vamos lá? Números primos e compostos. Então, é uma definição básica. Números compostos têm mais de 2 divisores. Aqui a gente não deu exemplo, mas eu vou tomar alguns exemplos para vocês. O que significa ter mais de 2 divisores? Vamos pensar assim. Tenho 10 reais. Quero dividir esses 10 reais de modo a não sobrar troco. Eu posso dividir esses 10 reais para uma pessoa só. Essa pessoa ganha os 10 reais. Eu posso pegar os 10 reais e dividir por 2 pessoas. Cada uma ganha 5. Professor, posso dividir por 3? Não, porque se eu faço 3 vezes 3 dá 9. Aqui sobra resto. Então, a gente fala que o 3 não é divisor do número 10. Então, não dá para eu dividir 10 por 3 porque sobra resto. Não dá para eu dividir 10 por 4 também, mas eu posso dividir 10 por 5. 10 dividido por 5, que é igual a 2. E eu posso dividir os 10 reais para 10 pessoas. Cada pessoa vai ganhar R$1. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Esses números que eu coloquei aqui, o número 1, porque eu dividi por 1. O número 2, porque eu dividi por 2. O número 5 e o número 10 são os que nós chamamos de divisores. A gente normalmente coloca a letra D. Então, os divisores do número 10 são o número 1, o número 2, o número 5. Então, ele tem mais de 2 divisores. Como ele tem mais de 2 divisores, ele tem 1, 2, 3 e 4. Ele tem 4 divisores. Então, a gente fala que o número 10 é um número composto. Tá? Simples assim. Agora, vamos pensar um outro valor. Supondo que eu tenho 7 reais e quero dividir esses 7 reais de modo a não sobrar troco. E eu não posso pegar moeda, tá? Vamos pensar assim, valor inteiro. Eu posso pegar uma moeda de 50 centavos, de 25 centavos. Eu posso dividir esses 7 reais para uma pessoa só. Essa pessoa vai ganhar os 7. Se eu dividir 7 reais por 2 pessoas, cada pessoa ganha 3 reais, só que vai sobrar R$1. Não pode, tá? Ah, professor, mas divide R$1,50 para cada uma. Não, tem que ser número inteiro. Não posso colocar vírgula, não posso colocar 3,50. Tem que ser divisão exata sem sobrar resto. Por 3 também não dá, por 4 não dá, por 5 não dá, por 6 não dá. Eu posso dividir os 7 reais para 7 pessoas. Então, cada pessoa vai ganhar R$1. Observem que o número 7, ele só dá para dividir por 1 e por 7, que é ele mesmo. Então, o número 7 é o que nós vamos chamar de números ou de número primo. Professor, então é simples? É simples. Por que é simples? Porque basta eu olhar. Se ele tem apenas 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, ele é chamado de primo. Se ele tem mais de 2 divisores, ele é chamado de composto. Tá? Então, basicamente, essa é a primeira definição aqui. Seguindo aqui. Os números 10 e 11 são compostos ou primos? Então, a gente já fez na página anterior, vocês viram ali, a gente fez os divisores de 10. Então, só voltando aqui, os divisores de 10, eu coloquei que eram o 1, o 2, o 5 e o 10. É justamente o que ele colocou aqui, Os divisores de 10 é o 1, o 2, o 5 e o 10, tá? Ele tem quantos divisores? Então, aqui ele tem 4 divisores. Então, eu posso fazer aquilo lá. Posso fazer 10 dividido por 1, que dá 10. Posso fazer 10 dividido por 2, que dá 5.
Posso fazer 10 dividido por 5, que dá 2. E posso fazer 10 dividido por 10, que dá 1. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. Então, o número 10 é composto. Na outra página, eu dei o número 7 como exemplo. Aqui ele pede o número 11. Então, vamos lá. Se eu pegar o número 11, ó, vou fazer 1 por 1 caso. 11 dividido por 1. 1 vezes 1 dá 1, não sobra nada. Desce 1. 1 vezes 1 dá 1, não sobra nada. Ah, então 11 dá para dividir por 1, resto 0. 11 dividido por 2. 2 vezes 5, 10. Sobra resto 1, então não dá. 11 dividido por 3. 3 vezes 3 é 9. Sobra resto 2, também não dá. 11 dividido por 4. 4 vezes 2 dá 8. 11 menos 8 dá 3, sobra resto. 11 dividido por 5. 5 vezes 2 é 10. Nossa, quase, hein? Sobra resto, não dá. 11 dividido por 6. 6 vezes 1 é 6. Sobra 5. 11 dividido por 7. 7 vezes 1 é 7. Sobra 4. Se eu continuar, vocês vão perceber, depois que passou da metade, sempre vai sobrar resto. Porque como que eu vou dividir um número por outro que é maior que a metade? Então, não vai dar. 11 dividido por 8 vai dar 1 e sobra 3. Vou fazer aqui que acabou o espaço. 11 dividido por 9 dá 1 e sobra 2. 11 dividido por 10 dá 1 e sobra 1. E aí, se eu fizer 11 dividido por 11, aí sim, vai dar 1 e vai sobrar resto 0. Então, ó, os únicos casos que deu resto 0 foi 11 dividido por 1 e foi 11 dividido por 11. Então, o 11, assim como o 7 que nós fizemos na página anterior, ele só tem 2 divisores. Só dá para eu dividir 11 por 1 e só dá para eu dividir 11 por 11. Então, os divisores do número 11 é o 1 e ele mesmo. Como ele só tem 2 divisores, então o número 11 é primo. Nossa, professor, mas é difícil, né? Número primo, número composto. Como que eu faço para saber? A gente vai trabalhar uma tabelinha, tá? Então, essa tabelinha que a gente vai trabalhar tem esse nome esquisito aqui, ó. Crivo de Eratóstenes. O que é esse crivo de Eratóstenes? Vamos ver? O crivo de Eratóstenes é um método prático para encontrar números primos. Por exemplo, para descobrir os números primos até 100, vamos prestar atenção que a nossa atividade hoje vai ser essa. Nós vamos marcar todos os primos até o número 100. Então, primeiro, escrever numa tabela todos os números de 1 a 100. Dá trabalho, mas a gente vai fazer isso. Riscar o número 1. Professor, por que riscar o número 1? Quem são os divisores do número 1? O 1 só dá para dividir por 1. 1 vezes 1 dá 1 e não sobra nada. Caneta errada. Então, o 1 só tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Para ser número primo, tem que ter 2 divisores. O 1 e mais alguém. Então, o número 1 não é primo. Então, o 1 está fora. Aí eu vou riscar todos os múltiplos de 2 maiores do que 2. Então, eu vou riscar todos os números da tabuada do 2. 4, 6, 8. Depois, vou riscar todos os múltiplos de 3. Todos da tabuada do 3. 6, 9, 12. Por que eu pulei a tabuada do 4? Porque se o número está na tabuada do 2, ele também está na tabuada do 4. Porque ele é par, tá? Ou melhor, se o número já está na tabuada do 4, ele estava na do 2, porque ele é par. Aí depois, todos da tabuada do 5... todos a tabuada do 7, tá? Então, daqui a pouco a gente vai fazer passo a passo isso daqui. É só pra gente entender o que é o tal do crivo. Então, é uma tabela com 100 números a princípio e eu vou riscando eles um por um, tá? Antes de chegar no crivo de Eratóstenes, aqui vai ter um teorema fundamental. O que é o teorema? É alguma coisa que já foi provada como verdadeira, tá? Então, olha o que esse teorema vai falar pra gente. Dado um número natural superior a 1, existe uma única sequência crescente de números primos cujo produto é igual a esse número. Então, vamos lá. Por exemplo, ele pegou um número alto aqui. Vamos pegar um número pequeno? Vamos pegar, por exemplo, o número 12. O número 12, se eu olhar na tabuada, ele vai estar na tabuada do 3, que é 3 vezes 4. O número 3 é primo. Por quê? Porque ele só dá para dividir por 1 e por 3. Só que o número 4 não é primo. O número 4 dá para dividir por 2, por 1 e por 4, por ele mesmo.
Então, o número 4 ele também está na tabuada do 2. Então, o número 4 é 2 vezes o 2. Olha que interessante, eu tinha um número composto e eu fiz o que nós chamamos de decomposição em fatores primos. Então, eu tenho 2 vezes 2 que dá 4, 4 vezes 3 que dá 12. Posso usar potência se eu quiser. Então, 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado, vezes o 3. Tá? Usei a propriedade comutativa, troquei de lugar, o resultado não se altera. O 90 é a mesma coisa. Então, aqui, ele já mostrou pra gente, a gente vai aprender como faz isso aqui na aula de sexta-feira. Na aula de quinta-feira, a gente vai ver como que decompõe um número em fatores primos, tá? Mas ele só colocou aqui como exemplo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Então, eu peguei o número 90 e eu fiz ele decomposto em fatores primos. Uma multiplicação, um produto, tá? Então, vamos lá. Aqui ele está mostrando para a gente, relembrando potência. Quando eu tenho dois números multiplicados, eles são iguais, eu posso chamar esse número de base. Então, aqui o 3 é a base. Repetiu duas vezes, fica 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3. Então, aqui a gente repetiu 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Não se preocupem com essa parte, porque na aula de quinta-feira a gente vai voltar. E eu prometo para vocês que eu vou fazer a decomposição do 90, tá? Mas vamos lá. Para finalizar a aula, então, vamos fazer o nosso crivo de Eratóstenes. Lembra das regrinhas? Vamos relembrar? Então, primeira coisa, o que ele falava para a gente fazer? Escrever numa tabela os números de 1 a 100. Como eu sou esperto, né, professor Renato? Eu já escrevi todos os números, eu coloquei ali e já imprimi. Então, eu tenho todos os números de 1 a 100, tá? Primeiro passo, que é o número 2, riscar o número 1. Então, risca o número 1. Aí, na sequência, riscar todos os múltiplos de 2 maiores do que 2, porque o 2 é primo. Então, vamos lá. Todos os múltiplos de 2, os 2 deixa. 4, 6, 8, 10. Nós estamos riscando todos os números pares. Todos os números pares, eles são múltiplos de 2, eles estão na tabuada do 2. A tabuada que a gente tem só vai até o 20, mas ela continua 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40. 42, 44, 46, 48, 50. 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, tá acabando, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Pronto, riscamos todos os múltiplos de 2. Agora, o que ele pede, professor? Riscar todos os múltiplos maiores do que o 3. Então, vamos começar no 6. Mas o 6 eu já risquei. Então, deixa o 3, tabuada do 6. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30... Continua, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Tá vendo? Eu pulo 2, risco 1, pulo 2, risco 1, pulo 2, risco 1, pulo 2, risco 1. Tá, bora o 3 é assim. Pula 2, risca 1, pula 2, risca 1. Pula 2, risca 1, pula 2, risca 1. Pula 2, risca 1, pula 2, risca 1. Pula 2, risca 1, pula 2. Pronto. Agora, professor, ele pede para nós riscarmos todos os múltiplos de 5. O de 5 é fácil, professor. Por quê? Porque a tabuada do 5 é 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, é tudo termina com 5 ou com 0. Então, tá aqui, ó. 5, 0. O 0 eu já risquei todo mundo, porque todo mundo é par. Tava todo mundo na tabuada do 2. Então, eu só vou riscar aqui, ó. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. E agora, professor? Todos os múltiplos de 7 maiores do que 7. Então, tabuada do 7. A música do Da Leste, ó. 7 com 7 é 14, mais 7 é 21. 21 mais 7 é 28. 28 mais 7 é 35. 35 mais 7 é 42.
42 mais 7 é 49. Ó, 49 eu ainda não risquei. 49 mais 7 é o 56. 56 mais 7, 63. 63 mais 7, 70. 70 mais 7, 77. 77 mais 7, 84. 84 mais 7, 91. E 91 mais 7, 98. Pronto. Nossa, professor, vamos ver os números que sobraram? Então, ó, quem sobrou aqui? Número 2. Número 3. Número... Opa, aqui eu risquei o 5. Eu risquei errado, por quê? Riscar todos os múltiplos de 5 maiores do que o 5. Eu não poderia ter riscado o número 5. Então, são só os maiores, o número 5 fica. Aí, o número 7, depois, quem mais sobrou? Número 11, número 13 e número... Está vendo como a gente faz mecanicamente, a gente erra? Aí, número 19, 23, 29, 31, 41, 43, já tô indo, vocês viram aqui? 37, 47. Depois vocês fizeram aí, ver se eu não errei nada aqui, porque às vezes a gente tá fazendo aqui ao vivo e às vezes a gente pode errar, esquecer algum número, tá? O Gabriel Billy, que sempre faz observações, o Felipe também. Então vamos lá, tá acabando, acabou aqui o 89 e o 97. Acabou. Então, esses números são os números primos até 100. Então, quais são? O 2, o 3, o 5, o 7. Depois, 11, 13, 17, 19, 23, 29. E depois, 31, 37, 41, 43, 47. Opa, ó, tá vendo? Eu falei que eu tinha pulado alguém aqui, ó. A gente sempre pula alguém, tem que prestar atenção. 53. Ué, eu pulei a fileira dos 50. 59. 61. 67. 71. 73. 79. Bastante, né? 83. 89 e 97. Beleza, meninos? Então, nós agora já temos uma tabelinha com todos os números primos até o 100. A gente vai usar na próxima aula. O próximo número primo na sequência, depois do 100, seria o 101. Como que eu sei, professor? Porque eu ia na sequência da tabuada do 3. Tabuada do 3 depois do 99 vinha o 102. A tabuada do 7 depois do 97 vinha o 104. A tabuada do 5 seria o 100 e o 105, e assim por diante. Então, o primeiro número primo maior de 100 é o número 101. Beleza? Paro por aqui. Façam no caderno. Eu acho que eu vou pedir foto para vocês. Vou pensar aqui e depois eu vou cobrar vocês aí, tá joia? Um bom dia. Já já eu volto.